Ok, Jorge. Na realidade, eu vou só abrir aulas para o Marcos ter a oportunidade de falar. O que se pendura na parede? O que se pendura na parede? O que se desenha no papel? O que se pinta com pincel? É desejo? É a fome? É a sede? Não é o que sobra, nem o que transborda, mas sim o que falta. É o poeta na malta, o pescoço na corda, a sua última obra. É o vazio, talvez a ausência. Vai ver é um sinal. Final sem ponto, só reticências. Esse é o Elcio. Como eu sempre costumo falar que poesia sempre será indagação, sempre será um ato de resistência, dependendo da forma que se coloca. E isso tudo só é possível porque a palavra tem poder. Política é sempre um posicionamento. Na luta de classes, todas as armas são boas. Pedras, noites, poemas. Paulo Leminski. É esse meu abre-alas, Marco. Por favor, a palavra é com você. Tire o sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Eu quero muito agradecer, desde já, o empenho de 3 poetas engajados, ao mesmo tempo líricos, que conseguem falar de amor, de dor, e qualquer pauta na mão de vocês terá um tratamento livre ou libertário, até de não fazer poesia, se for o caso. O perigo da gente transformar a literatura em comunicação é esse. Ser obrigado a dar a resposta a qualquer estímulo. Era como se a gente tivesse saudade de uma estética pavloviana ruim, né? Então, o assunto acontece e a gente, de primeira, precisa logo despachar aquele drama, ou aquela comédia, ou aquela tragédia, com um poema. Eu achei muito interessante quando vocês disseram da posição de liberdade como um ativismo, uma forma de fazer arte. Isso é muito importante. Falar da poesia como trabalho, achei também muito significativo, né? Falar como ofício, né? E fiquem tranquilos, poetas, que vocês são obedientes disfarçados. Vocês não conseguem ser obedientes, poetas. Vocês não conseguem. Então, na hora que começar a pivotar o estilo de vocês, que é a palavra da moda, né? A crise está tão grande que a gente precisa se reinventar, ter outros estilos, além daqueles que a gente carrega dentro do peito há muito tempo. Então, vocês estão no melhor momento do humano e no melhor momento da política. Eu bato nessa tecla. Quem faz política de verdade é artista. E quem faz arte de mentira é político. O poder tem medo da gente porque a gente faz política. A política que o poder não faz. O poder manda fazer porque não sabe como fazer. Porque na escravidão o poder só soube mandar fazer. Por isso o poder não é libertário. Porque quem manda fazer está dizendo, primeiramente, não sei fazer, e segundo, faça no meu lugar, e terceiro, se você não fizer no meu lugar, você vai apanhar. Alguma consequência amarga vai acontecer contigo que não obedeceu a minha ordem. E o poeta é um desobediente de carteirinha.
O Paulo Leminski dizia que talvez tenhamos na cabeça poucos nomes de cientistas, poucos nomes de pessoas que ocuparam o poder no nosso coração. Mas a população tem pelo menos um poeta dentro de si. Nós estamos fazendo revolução há muitos anos, há muitos milênios. A poesia vem fazendo revolução. Isso é muito importante. Ouvir de vocês 3 pessoas que estão em crise é uma delícia. Acompanhar a crise de vocês, porque eu estou cansado de pessoas bem resolvidas. Fernando Pessoa já dizia antes de mim isso, mas eu, como gente, também percebo a mesma coisa. Era como se tivéssemos em torno de uma meritocracia literária. Só passa da peneira do cânone quem é de fato bom. Porque quem não passar na peneira do cânone, sabe como é que eles chamam? Panfletários. Panfletários. Precisam temer esse nome. Porque, na verdade, pessoal, panfletário é o eufemismo que uma crítica hipócrita, que lê muito pouco, escolheu para chamar a poesia de alguém de ruim. Só que não vai ter a coragem de dizer isso. Porque a partir do momento que a gente aponta que o do outro é ruim, a gente vai ter obrigação de mostrar o que é bom. E o que é bom não vai ser nunca o que o outro fez, mas o que eu acho que é bom para ele. Sabe aquele vício de linguagem do tipo, a pessoa está perdida, e aí a gente diz assim, olha, eu no seu lugar faria... Já acabou. O argumento morreu aí. Então, muitas das vezes, a crítica se arvora a querer ocupar o lugar do poeta. Às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. Para indicar qual é a receita do bolo de momento. Ao mesmo tempo que eu acho também, e vejo em nós, o empenho da gente não se bastar enquanto poeta, e a gente precisar ler muito mesmo. Ler com vontade, ler com estudo, ler com prazer, ler como disciplina. No Brasil, parece que a criatividade e a disciplina não podem falar a mesma língua. Eu não sei onde isso foi inventado. Sabe? Porque nós estamos falando aqui de pessoas que estão se entregando para a poesia cotidianamente. A minha pergunta, depois desse ensaio, a pergunta a vocês 3, é o seguinte. Mário Quintana disse numa palestra na UNB várias coisas legais. Uma delas foi o seguinte: na minha obra, até a vírgula é biográfica. Na obra de vocês, até a vírgula é biográfica? Começar com... Você quer escolher, Marcos? Não, fiquem à vontade aí, à vontade. Quem quiser começar, as perguntas são para os 3. Senão... Ninguém quer? O Elcio que já se aprontou aí. Vou falar. Isso. Pode ser um tiro no pé dizer isso, porque para os autores negros sempre tem a ideia de que o que fazemos não é literatura universal, mas autobiográfica, né? Carolina Maria de Jesus foi muito apontada nesse lugar, de que o Quarto de Despejo não era um livro de literatura, mas só apenas um diário que foi publicado, né? Então, eu posso estar me prejudicando se é que sim. Sim, é super. Tudo que eu produzo e tudo que eu escrevo parte da minha vivência, do meu olhar. Como é que eu vou negar isso? Eu acho que até... Deixa eu procurar o Marcos aqui, que eu não estou vendo ele.
Eu acho. Oi, meu bem, tô te enchendo de beijo maravilhoso. Gosto mais de você, você sabe, né? Você Eu não também. gosta de você, te amo, né? Muito assim. Você vive num lugar de muito amor, de muito afeto na minha existência. Tenho um profundo carinho e admiração pela sua pessoa, incrível. Sempre tão generosa. Mas Agradecido. é isso, amigo. Não tem como negar que até a minha vírgula ela é biográfica, né? E quem diz, aí assim, eu não estou afirmando nada, tá? É só uma reflexão bem pessoal e íntima mesmo. Mas eu acredito que quem diz que não, mente. Quem diz que não coloca de si, da sua história, nas vírgulas, na pontuação, em tudo que faz, está contando uma grande de uma mentira. Porque não tem como fugir de tudo isso, não tem como fugir das nossas vivências. A galera que aponta que os autores negros não fazem, que muitos autores negros não faziam literatura universal, porque não falava de um todo, né, do homem, desse homem universal, estava apontando algo que eles que faziam, entende? Quando você diz o que é uma literatura universal, pelo amor de Deus, o que é uma literatura que não é biográfica, que não fala dos lugares de onde se observa, entende? Mesmo quando você constrói uma personagem que é um crápula, aquilo dali tem do teu olhar e tem da tua vivência, tem da tua biografia. Então, não consigo entender que você esteja criando ou esteja fazendo uma literatura biográfica só quando você fala de si. Olha só, estou anunciando que estou falando de mim. Mesmo quando você não anuncia que está falando de você, você está falando de você porque é o seu olhar a partir de algo, entende? É a sua criação que é influenciada pelo seu olhar. Então, é isso. Tudo que eu faço, tudo que eu produzo é biográfico. Podem gravar aí, agora a galera da crítica tá registrada, tá? É isso mesmo. E panfletária também. E Olha, cínica. e vou falar a maneira de Paulo César Batista. Cadê ele? Paulão? Pedro, Não, Oi, eu já tô entrando já em Isaú e Jacó. Peraí, Pedro, por favor. diga, meu irmão. Pedro César Batista, amigo, olha só, você me lança o poema falando que muito mais do que a gente se contentar ou se preocupar em sermos panfletários, nós somos incendiários. Cada adjetivo que vem, amigo, fortalece e dá substância ao substantivo. Até aquele adjetivo que desce quadrado, se adjetivaram você, Pedro, a sua literatura, a sua militância, pode ter certeza que você causou o melhor bem para aquela pessoa, que foi incomodar aquela pessoa. Se você passasse batido por aquela pessoa, você deveria se preocupar com tamanha causa política e literária que tem os seus escritos. Se preocupar com a indiferença, porque o que a gente nota aqui é um cidadão muito maduro na política, na escrita, certo? E vou te falar uma coisa, você traz bandeiras fundamentais. Inclusive, toda vez que eu ouço você falar, eu me lembro do Sartre falando do existencialismo. Nós somos a palavra que a gente coloca para o mundo. A palavra não está desligada da ação. Isso foi um problema caro ao Ocidente. Há um tipo de Ocidente acidental, desastrado. E a sua escrita e a sua forma de lidar com o mundo, Pedro, coloca, no meu entender, em grande questão a literatura vida. Nossa grande escritora Conceição Evaristo fala de escrevivência. Né? Carolina Maria de Jesus, a gente está falando do diário, mas muitos de nós aqui começamos a escrever na escola através de diário, viu? Bom a gente lembrar disso. Os professores que davam para a gente.
Nem que fosse aquela redação chata, Minhas Férias, sabe? Era uma maneira da gente olhar um pouquinho para a gente e começar a escrever. E eu acho que a gente se aventura. Às vezes a gente se aventura escrevendo poesia e depois a gente vai ter um costume mais sistemático de ler poesia. Muitas das vezes a gente está escrevendo poesia e está indo naquele embalo necessário, biográfico, existencial, de continuar escrevendo. Depois a gente vai, evidentemente, ali, chamando os nossos companheiros de escrita, os outros livros, as outras possibilidades de escrever. Então, meus amigos, eu fico feliz porque vocês não resolveram nada nessa entrevista. Eu saí daqui com poucas definições de política, que eu achei ótimo. Eu saí daqui com muitas divagações sobre literatura, adorei, né? E, para mim, é muito importante, sabe, ouvir escritores que estão dispostos a experimentar outros projetos de poesia, além daqueles que a gente já conhece. Não vamos fazer, pessoal, e eu falo isso para mim também, como poeta, não vamos fazer de nenhum tema camisa de força. Vamos combinar isso entre nós. Não há necessidade. Se está sentindo que é camisa de força, por dentro rasga. Sabe? Nem que seja uma coisa jocosa, é a primeira vez que você está falando de coisas boas, necessidade de poema feliz. Às vezes pinta mesmo. Opa, eu estou no amargo aqui, que eu não estou saindo dele. Eu estou virando escravo do amargo. Isso não é ser poeta. A poesia é a nossa posição libertária sobre o amargo. Viu, Marcos? A nossa posição libertária sobre o doce. Nossa posição libertária sobre o salgado. Nossa posição libertária sobre o azedo. Viu, Marcos? Entendeu? Sim, Pedro. A pergunta que você fez, e aproveitando a tua fala, eu quero declamar um outro poeminha meu. Né? Por favor. Que no dia em que nasci, disseram, este vai ser o exemplo de machão. Se enganaram. Nasci homem. Então, se isso é autobiográfico ou não é, está aí a resposta. Né? É isso. Então, a arte, por mais sádica que seja a pessoa, por mais mentirosa, farsante, ela vai acabar reproduzindo a alma dela. Né? Então, acho que não tem por onde correr. O livro de Gabriel Garcia Marques, Viver para Contar, autobiográfico, mostra bem isso aí. É isso. Vivi Perfeito, Marcos. E para contá-la. Como, Creto? Repete, Creto. Repete. Cortou, Creto. Para contar. Viver para contar. Viver para Vivi contar. essa história para Vivi para contar. Vivi para contar. É isso mesmo. Vivi para contar. Eu a vivi. Eu vivi essa história. E de Macondo, Cem Anos de Solidão, ele deixa claro isso. Macondo é a autobiografia do Gabito, do Gabo. Porque não tem como fugir de si mesmo, né, cara? Não adianta. Pode fugir de tudo, mas fugir de você não tem como. Então tá ali. Para o bom, para o ruim, a tua história ela tá na tua cola, né? Então assim, o que a gente escreve está ali, querendo ou não, né? Agora tem coisas que vocês já se assustaram quando leram um poema de vocês pela primeira vez? Eu já tomei cada susto. Por isso que eu falo, não é só uma coisa para o bem. Às vezes eu me envergonho, tomo cada susto, que fico constrangido quando eu termino um poema, que eu falo, cara, eu estava pensando que eu ia escrever sobre uma coisa ou outra, olha isso aqui, que me remeteu a uma história minha lá, não sei onde, eu morro de vergonha, parece que está todo mundo me vendo pelado, assim, sabe? Assim que eu me desnudo sem saber, porque está impregnado. Então, esse biográfico, ele está sempre, essencialmente, ele está. Ele está. E é assim, o panfletário, eu lembrei, Pedro, do Ferreira Goulart,
Ferreira Goulart, numa entrevista, ele falando dentro da Noite Veloz, que ele falando já na velhice, que para ele agora, né, no momento dele, seria um dos poemas mais fracos que ele fez. Então, olha só, aquele poema, né, o Dentro da Noite Veloz, aquele lá do Che Guevara, ele falando, não, hoje estética, eu acho ele ruim, fraco. Então, isso depende muito do momento. E quem diz que aquilo é fraco, né? Assim, o próprio autor está falando depois de muito tempo, né? Claro que as pessoas mudam, né? O olhar. Então, é por isso que eu falo sempre, o panfletário é legal que deixar para os outros, né? Para os outros falarem. Deixa que a galera que julgue o que é. Mas viu, Elcio, nos anos 80, 81, eu morei na Bahia e todos os poemas meus, eles não apenas eram panfletários, eles eram pichados nos muros, era a época da ditadura. Então, assim, foi um período que eu pichei muito poema, sabe? Quantas vezes eu corri porque pichava poema, é isso aí. Sim, e por que o panfleto não é necessário? O panfleto também é necessário. Recentemente eu reassisti a um filme que fala-se pouco dos alemães que se interpuseram, os jovens alemães que se interpuseram contra o nazismo. E essa menina, Sophie Scholl, uma estudante que foi condenada à forca, fazia panfletos no mimeógrafo, né? Ela foi escolhida emblematicamente, publicamente, em praça pública para ser enforcada, né? E era um panfleto. Mas, assim, o panfleto, como a própria Meimei trouxe, assumiu uma acepção pejorativa, né? Claro que não tem como a gente falar em arte dissociando da forma, né? Então, o que é poesia? A gente pensa, o imperativo ético, estético, né? É a fruição emocional, é o apelo aprazível, é tudo junto, é tudo junto. Então, assim, o panfleto também está sendo renegado. É necessário, sim, panfletar com boa poesia. Nossa poesia tem de ser panfletária, não dessa maneira rebaixada, porque eu já fui jornalista, Pedro. Né? Hoje eu sou professora de literatura, abandonei o jornalismo porque o factual me oprime, né? Sou poeta também, até tenho um pouco de vergonha de falar isso, que eu sou poeta, escrevo poesia, enfim. Mas a gente tem vergonha de dizer, né, que a gente panfleta, a gente quer se inscrever politicamente e incomodar e desconcertar, né, para além... Não, então assim, já eu chego... Desculpa, me intrometi fora da minha hora. Hoje é tudo muito valorado. É tudo muito valorado. E daí? Gente, a minha vida inteira, desde que eu tenho 14 anos de idade, eu sou relativamente branca, nasci classe média, fui criada no Lago Norte, com escola particular. Isso não significa que eu não seja extremamente de esquerda. Filha de um pai comunista, maconheiro até hoje, meu velho Lorival, eu e ele puxamos, nossa, e ok. Não significa que eu não possa também falar com muita empatia e com muita dor. Eu não vou nunca estar no lugar de quem tem a pele preta. Eu nunca vou falar pela mulher que foi estuprada. Mas nós temos, sim, a obrigação de nos inscrevermos politicamente como cidadãos e falar pelo outro. Porque essa questão do lugar de fala é um pouco mal. Eu acho assim, essa cultura do cancelamento que a Meimei trouxe é complicadíssima. Está tudo muito polarizado, sabe? A Lilia Schwartz, por exemplo, ela foi infeliz naquela aquela polêmica toda sobre a Beyoncé. Ela foi muito digna em se retratar. A Folha de São Paulo, assim, fez aquelas manchetes que, de certo modo, reduziu o que ela disse, né? Mas ela não pode ser cancelada pelo histórico dela. Tudo bem, branca, judia, rica, dona de editora, sabemos. Mas ela como antropóloga, como uma figura importante, então eu fico muito preocupada com isso. Vocês leram o artigo da Maria Rita Kell? Li, e da Ivana Bentes, os dois, maravilhosos.
eu aplaudo, entendeu? Então, assim, é muito complicado. E, assim, eu não posso falar porque eu não tenho a pele preta. Eu nunca passei por uma situação de opressão, nunca. Em toda, a não ser do meu ponto de vista como mulher, claro. Como mulher, isso nasceu com o útero. A gente já carrega historicamente um fardo. Ok. Mas, assim, eu já escrevi, já fiz poemas, entendeu? Assim, libelos, assim, contra o feminicídio, pela Marielle, por Brumadinho, por uma série de questões que mesmo eu não dramaticamente, porosamente, tendo vivido aquilo, né? Então a Meimei trouxe uma coisa muito interessante, muito bonita, porque é um outro lado também. Por que que ela mesma falou, a Meimei é uma querida, eu sou super fã dela, né? Como ela, a menina, né, jovem, preta periférica, né? Completamente escrita na luta desde a pré-adolescência. Por que ela não pode falar de amor? Se ela quiser compor haikais, ter uma poesia um pouco contemplativa, ela não pode ser criticada por isso, não pode. Isso faz parte. Mayakovsky trouxe aquele poema, né, chamado Amor, chama-se Amor, lindamente, né, a Gal Costa, o Caetano, né, foi traduzido e musicado. Então é muito complicado, né, porque, né, desde o grego, poesia, poiesis é fazer. A palavra já significa se inscrever de determinado modo. Quando Drummond diz que aquilo é uma armadilha, não faça poesias, não faça versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Ele está brincando com isso, é uma grandíssima ironia, né? Não cantes tua cidade, deixa em paz. Não existe a gente falar sem o que nos atravessa. Então, eu acho que eu me intrometi, desculpa, no Marcos Fabrício. Eu tinha até tem várias outras questões, mas assim, vamos parar com essa hierarquia. É panfleto, não é? Nem tudo que a gente escreve é extraordinário, é prêmio Jabuti. Toda palavra há de ser dita. E a gente faz segundo o nosso próprio rigor. Eu, especificamente, quem me conhece aqui, eu tenho um rigor muito, muito, muito feroz comigo mesmo. Com a minha poesia, com o meu modo, né, de compreender. Agora, eu não vou hierarquizar, é muito complicado isso, sabe? Então, eu me intrometi, desculpa, não sei por que eu abri o microfone. Não, gente, eu queria falar algo sobre essa questão, né, que a gente tá levantando sobre o identitarismo, sobre lugar de fala. O que eu acho importante para esse momento é que o que tem acontecido é que são conceitos e que são ideias que têm surgido agora, né? Sim. São conceitos que estão sendo popularizados agora. O conceito de lugar de fala já vem sendo estudado há algum tempo, né? Então, é compreensível que haja alguns equívocos. Eu gosto de pensar, e aí, assim, pelo lugar que me colocaram, né, nessa trajetória de alguém de luta com posicionamento político, né, como alguém que tem sempre que se posicionar com muito fervor. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho consciência de quem são os meus inimigos, entende? Quem está atuando e usando do seu lugar de fala para deslegitimar e para oprimir, e quem não está. Eu acho que a gente deveria deixar e transformar isso num consenso. Que isso ficasse muito claro, não é a palavra correta, mas que nem a que eu gostaria de usar, mas que isso ficasse bem definido entre nós, sabe? Nós que estamos de um mesmo lado e que estamos pautando as mesmas lutas e levantando as mesmas bandeiras, que somos pessoas que estamos lutando contra um mesmo opressor, entende? Mas aí, assim, a gente precisa compreender que algumas situações de
extrapolação vai acontecer, vão acontecer mesmo, né? E aí eu acho que esse é o momento que a gente está de não relevar algumas falas, enfim, essa situação com a Lília, eu achei que foi o complicado nisso tudo, foi eu senti um tom de deboche enquanto mulher negra, assim, quando ela diz para Beyoncé sair da sala de estar e ir para a realidade, eu fiquei Aquela coisa da chocada. sala de jantar, aquela frase Sala de jantar. especificamente. Sabe, aquilo dele foi muito ofensivo. E se tratando de uma pessoa que estuda, né, que está ali pautando questões da negritude, eu achei que não ficou bom, sabe? E aí eu penso no lugar de que, ok, é uma aliada, mas também caiu no vício de achar que não pode errar, entende? Que nunca se equivoca e que por estudar pode sair falando o que bem entende. Acredito que a resposta que ela recebeu foi a resposta adequada para a fala dela, sabe? Acho menos que aquilo não seria suficiente, porque é importante também. Eu acredito que aí também tem essa cultura do cancelamento. Ela pode ser muito negativa e danosa, mas ela também pode ser educativa. Tanto que ela vem e se retrata e reflete. Eu espero que seja uma reflexão sincera da parte dela, sabe? Mas não a vejo como uma inimiga. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão e maturidade mesmo, para entender quais são os nossos inimigos e quem são os nossos aliados. Não posso dizer que ela seja uma aliada, não sei, assim, não a conheço. Acredito que, e vejo, depois de ter, né, nesse processo de pesquisa, eu encontrei muitos autores que são... tem alguém falando aqui que eu tô... tá, o Ismar. Eu encontrei alguns autores autores negros, por exemplo, o Clovis Moura. É um autor que tem um dicionário falando sobre o período da escravidão no Brasil e que não recebeu, e é comunista, cadê o Pedro? Pedro, conhece ele? Comunistazão, tá? E que não recebeu a visibilidade. Eu vou querer depois um minutinho desse assunto. Eu também estou aqui querendo falar, porque eu coloquei até um pouco depois da Meimei, se eu puder. Tá, vocês estão vendo que é um rolê bem... O meu celular vai descarregar, se eu sair foi isso. Só joguei a lenha e vou sair. Não. Mas é basicamente isso, assim. É um puta de um autor que não teve a visibilidade que uma Lília tem, por exemplo, entende? Claro, então, sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu acho que a gente precisa, o Elcio falou isso bem, a gente precisa se conhecer mais, inclusive identificar os nossos inimigos no meio desse comboio todo, né? E não cair nessa armadilha de brigar, de ficar entrando em conflitos entre a gente mesmo, sabe? Mas entendendo também que são outros lugares, né? A Lília vacilou, ela vacilou. Ela vacilou, mas ela se retratou. Eu acho que ela teve uma humildade de pedir desculpas. É importante, né? Eu vou deixar o pessoal que quer falar também, porque eu também já estou falando demais. Mas diga, o Elcio e porque Pedro. Aí entra nessa questão da Lília, e até o que a Luciana falou, muito nessa questão do famoso cânone, né? E aí entra de novo quem é o nosso cânone, né? Fisicamente, como a Meimei acabou de falar, né? O Clovis Moura é reconhecido como um cânone, será? A Lilian Schwartz é a senhora que fala pela antropologia com relação à escravidão. Eu fui um dos que desci, né? Dei uma porrada até bem forte lá no Facebook nela, porque eu achei um absurdo mesmo essa colocação nesse sentido. E mais ainda, um absurdo de uma professora, doutora, e aí entra tudo isso com o histórico dela, tem uma grande experiência, uma grande bagagem, é nossa. Alguém me falou isso, um dia ela é nossa. Não, ela não é minha, não. Assim, não sei se eu estou do lado dela também, se ela está do meu lado. E aí o que mais me assustou nisso, foi a complacência que muitos tiveram
para com a Lilian. Eu vou dar um outro exemplo, que eu estou entrando muito hoje nessa discussão mesmo do popular, porque eu acho que a gente não está conseguindo chegar nas pessoas. Eu falo a gente, assim, o discurso de esquerda não chega. E eu vou pegar um outro exemplo bem claro. O cara lá do... Como é que é o menino do YouTube? O Emicida e o Mano Brown? Não. Felipe O branquinho Neto? do YouTube lá, que falou do Neymar, o Lucas Neto. Felipe Neto. Felipe Neto. Felipe Neto, há um tempo atrás, no auge lá do Vidas Negras Importa, ele deu uma cobrada publicamente no Neymar. Fala, pô, e aí, Neymar, você não vai se manifestar? E aí, o que eu vi de porrada em cima do Felipe Neto, nesse sentido de quem é ele para cobrar do Neymar, mas assim, muita porrada, que eu não vou entrar nesse método, mas a Lilian Schwartz, eu não vi muita gente, e eu vi muito falando disso, assim, da desculpa que ela pediu. E aí eu vejo muito isso, que é uma discussão e é uma briga muito que eu tenho hoje com a questão do cânone, sabe? Assim, então, tem pessoas que podem falar e é só chegar e falar, tá, desculpa, gente, eu errei. E aí, beleza, ela pediu uma desculpa, e a desculpa dela, Luciana, pelo que eu entendi quando eu li, eu achei, olha, não me convenceu, porque a culpa era da também. A culpa era da Folha de São Paulo. Ela já escreve muito tempo para a Folha, há muito tempo, ela está no meio de ela foi branda, mas assim, pessoa ela não está no campo inimigo, não está. Não, ela não está no campo inimigo, mas aí... Eu tenho os livros deles, eu leio, mas assim, é aquela questão, né? Nós que vamos a reboque dela, ou ela vai parar para ouvir e reconhecer alguma coisa, porque não é a primeira vez que eu vejo algumas ações desse tipo, nessa questão da academia, principalmente. Sim, existe uma soberba mesmo, existe mesmo. Pode direcionar e pode errar. O Felipe Neto, eu vou dar o exemplo dele, como um cidadão comum, um menininho, um playboy que estava lá pedindo impeachment da Dilma, mas um cara como ele, ele não pode errar. Como um Zé da Silva não pode errar, como um negro de periferia não pode errar, como o Mano Brown não pode errar, né, Meme? Sim, o Mano Brown não pode. Sim, é como se houvesse uma imunidade. Por outro lado, assustado com essa reação e essa certa complacência para com a Lilian, sabe? Não, mas olha, houve uma reação muito expressiva e interessante dos movimentos negros, sim, dos movimentos populares e negros, claro. E a academia não. A academia blindou, sem dúvida. Porque é o espírito, eu admito, existe um espírito de corpos mesmo, é um corporativismo, né? Mas é uma questão tão controversa, tudo isso porque eu me meti aqui, né? A questão do panfleto, que eu mesmo sempre digo que poesia não é... Sempre diz, poesia não é panfleto, poesia é forma. Há de se conjugar o imperativo estético com o apelo ético, digamos, né? E com a inscrição, né? Como o que o Marcos Fabrício trouxe aqui, né? Quando o Sartre traz o que é literatura, ele diz que o escritor, não apenas o escritor literário, o pensador, qualquer um que se valha da expressão linguagem, não é impossível declinar de um posicionamento. Tem de ser engajado, e o engajamento passa naturalmente pela forma, porque se a gente se engaja pela expressão e pela forma, não tem como separar, não tem. Então, o Sartre traz essa dimensão do engajamento já enfeixando o ético e o estético. Então, por isso que eu falei a questão do panfleto, que passou a ser tão degradado. Isso não é poesia, isso é panfleto? Fazem pouco caso, como se existisse uma alta literatura, uma baixa literatura, e que isso já caiu. Né? Isso do modernismo para cá já caiu. A poesia já tá nas ruas, já está como o Pedro disse. Que maravilha você ter um poema, um verso seu, pichado no muro. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é poesia, né? Poieses é fazer. Tá ali, estampado, tá dizendo, tá provocando. Não tá naqueles livros que a gente compra ou em determinados salões.
Então, é tudo tão... Essa não deveria ser uma dicotomia, né? Poesia e política, mas é. Né? Quando a gente aqui foi dito, né? Por exemplo, falou-se de Ferreira Goulart. Eu já fui criticada em sala de aula, que eu adoro Ferreira Goulart, e levo inúmeros poemas dele como poemas sujos. Ah, mas o Ferreira Goulart capitulou, ele sucumbiu. Né? No final da vida, dos últimos 10 ou 15 anos, ele se tornou, digamos que, de direita. Adélia Prado nunca foi de esquerda. Né? Então, o que é por exemplo, quando a gente fala em Jorge Luis Borges, imagina, ele ele pactuou com Pinochet, mas eu também não posso deixar de admitir, né, que o Borges é um dos grandes escritores da humanidade. É complicado, ele é um revolucionário, ele é um conservador revolucionário. Aí se fraturou, de acordo com o nosso ponto de vista. Heidegger, quando a gente fala em Heidegger, né, ele também é namorado do nazismo, mas como não admitir que Heidegger foi um dos grandes filósofos do século XX? É muito complicado, eu acho que é um vespero, sabe? Então, eu tenho muito cuidado, assim, eu piso, nunca declino, eu concordo, assim, viu, Marcos? Antes eu vou falar um pouquinho rápido. Fale, desculpa. Machado de Assis fez um panfleto chamado 13 de Maio, está no livro Machado de Assis Afrodescendente, uma série de panfletos que saiu ali nas imediações do 13 de Maio. De diversos intelectuais se manifestaram por panfleto nos movimentos sociais brasileiros, seja no século XIX, seja no século XX. Chamava-se volante. Volante. Os manifestos antropofágicos, etc., bebem da linha, sim, do panfleto. Sim. Bebem, sim, da linha de um programa, tá? De um programa para escrever de acordo com certas tendências. Esse tipo de programa também é um panfleto. Então, eu preferia, sinceramente, porque eu sou um defensor mesmo da palavra panfleto, eu admito, eu prefiro que a pessoa diga que o meu texto é ruim. Se ela estiver falando que o meu texto é panfletário, ela ainda está sendo generosa comigo. Então, realmente vejo aí essas armadilhas de pegar um termo, entendeu? E vamos nos recordar que o eufemismo é a forma de linguagem dos canalhas. Então, vai colocando ali um glazezinho, sabe? É um panfletário, é um texto engajado, sabe? Tudo isso vai diminuindo. Não é nem para analisar o que há de engajamento no seu texto, não. É para colocar você como um texto que não está no cânone da estética ocidental. Isso, Marcão. Então, isso é importante que se diga. A gente sempre volta numa questão que é do cânone, né? Que a gente não tem tempo para discutir, mas um dia a gente podia também entrar nessa discussão entre poesia, rua e academia e cânone, né? Porque volta nisso, né? Tudo é isso, é muito opressor isso. Vamos dar a palavrinha ao Pedro, que ele já está ficando nervoso lá de tentar. Foi mal, Pedro. Não estou nervoso, não. Eu sei, Pedro, só meu teto que está chegando. Eu tenho que tomar remédio gadernal agora, aí que eu preciso. E já está chegando a hora de tomar. É necessário, eu tomo meus remédios. E já passei da hora até de tomar os remédios, mas não tem nada de nervo, não. Pelo contrário. Eu estou brincando. Esse livro aqui, quem não leu, eu sugiro que leia. O povo negro no Haiti enfrentou a luta e os mulatos eram chamados aqueles negros que tinham propriedade e detinham escravos. Eles não se aliaram com os escravos revolucionários. Eles se aliaram com os proprietários brancos franceses. Tem um outro livro chamado O Negro no Brasil, eu não me lembro o autor. Ele conta a história da Federação do Negro do Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar. A Federação do Negro é de 1840. 1840, eu estou falando. Que lutava a favor da escravidão.
que era contra o movimento dos quilombos, né? Mas daí vamos chegar agora e ver o papel que tiveram os Panteras Negras, né? Os Panteras Negras, eles deixaram excelentes documentos, né? Mostrando que a luta não era de uma raça, e sim de uma classe. O Frantz Fanon, também martiniano, ele nasceu na ilha de Martinica e viveu na Argélia, e era considerado franco-argelino, mas também era negro, né? Também dizia que a luta de classe, né? Eu trabalhei um tempo com os povos indígenas, né? Munduruku, Caiabia, Piacá, principalmente esses 3 povos. E tinha cacique, que era a única casa com cerca, com cachorro bravo e que tinha esquema com os garimpeiros. Cacique João Mairovi. Que quando ele ia me levar de volta, ele ia no barco, a gente ia com rifle para ir negociar com os garimpeiros. A Yannis, eu estou tendo a liberdade de poder falar isso aqui, agradeço. Porque tem lugar que eu falar isso, eu sou escorraçado. A Yannis, ela, atual presidente de fato da Bolívia, é uma fascista assassina igualzinho o Bolsonaro. Então, eu peguei a questão da luta contra a escravidão, a questão indígena e a questão da mulher. A Yannis representa a classe dominante. Esse cacique lá do povo Caiabi, apesar de ser indígena, ele é um aliado dos inimigos dos povos indígenas. E Pelé, esse idiota aqui, Sérgio Camargo, se eu não me engano, da Fundação Palmares, né? Então, não dá nem para entender. Fanon, Panteras Negras, Malco X, ou X, né? Agostinho Neto. Eu penso que a nossa luta é de classe. Então, não dá para... Porque eu não tenho cara que tive um pai negro. Nem posso mostrar a foto dele para quem quiser ver. Era índio e negro. Caboclo do mato, tropeiro, sem terra, doido, varrido. Que saiu em 65, atravessou o Brasil e viveu na floresta, onde eu morei até quase meus 10 anos de idade, dentro do mato. Hoje está cheio de ambientalista aí que nunca viu uma árvore. Eu morei dentro do mato e sou ambientalista, sou também educador ambiental e estamos nessa guerra. Então, essa questão do lugar de fala, eu acho que ela prejudica. E tem um professor de Minas Gerais, Rudá Russi, se eu não me engano, Rudá Russi, que ele faz o histórico do surgimento desse conceito a partir dos anos 80 nos Estados Unidos, financiado pelas fundações, principalmente pela Fundação Ford, justamente para dividir e fragmentar a luta do povo negro norte-americano, né? Que lá é muito forte, e os Panteras Negras tiveram um papel fundamental. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Essa dona, ela é proprietária da Companhia das Letras, a Lilia Schwartz. Ela tem um livro dela que eu não terminei de ler, está entre os vários que eu estou lendo simultaneamente, que é a biografia do Lima Barreto, né? É uma puta de uma biografia, né? E é ela que teve esse posicionamento racista com a Beyoncé, que foi racista, né? Foi altamente aí. Mas então eu penso que tanto a poesia como qualquer outro tipo de arte e a nossa própria vida, ela é resultado do que nós fazemos, né? Como é que é o velho barbudo lá, o Paulo Freire, né? O Paulo Freire dizia que o exemplo vem da prática, né? A prática que ensina. Então,
como que eu vou ser um poeta, vou falar de amor, mas vou defender... Tudo bem, eu defendo o fuzilamento para quem está matando o povo. Não vou negar. Eu defendo que o burguês, como a seu último nanás, pode ser que o último dia dele nem seja o paredão, mas seja ele ter que trabalhar no campo junto com os camponeses. Pode ser ele ter que ir para a fábrica, bater cartão e cumprir carga horária e produzir para todos poderem usufruir. Então, é só isso. Eu acho que esse tema do lugar de fala que foi colocado aqui, ele é muito rico e merece um aprofundamento. Lugar de fala. Eu, inclusive, pretendo escrever ainda sobre Palmares, só para encerrar aqui essa minha contribuição, e acho que a minha participação aqui também, sinceramente, eu estou 3 horas aí, está riquíssimo. Eu tive que sair de uma reunião antes, hoje foi essa é a terceira atividade através desse instrumento. Palmares, os arqueólogos têm estudos arqueológicos que mostram que viveram lá dentro europeus fugitivos, malucos, brancos. Palmares tinha um Estado, Palmares tinha um exército, Palmares tinha economia. Palmares fazia relações exteriores, vendendo produtos e comprando armas. E mais, Palmares durou um século. Palmares nasceu antes com indígenas que fugiram dos jesuítas, comunidade de Aguaripe, em 1595. E durou até final do século XVII, mais ou menos. E Karl Marx, aí eu vou criticar Karl Marx para encerrar aqui a minha fala, apesar de ser marxista, ele não conheceu a história de Palmares. Ele não escreveu sobre Palmares, que foi uma experiência revolucionária, um Estado que não era só dos negros, era majoritariamente negro, mas tinha indígenas e que tinha um outro branco lá também. E essa era a luta deles. Então é isso. No mundo que combato, morro. No mundo porque luto. Cretton, é isso aí, Cretton. Ok, gente, ok. Vamos acelerar que já estamos bem avançados da horinha. Luciana, quer fazer o teu questionamento? Depois o Ismar. Nossa, eu acabei que eu me meti. Peço desculpa, Fabrício, Marcos Fabrício. Tudo bem, Luciana. De certo modo, eu acho que eu escoei, algumas questões que eu tinha. Eu procurei aqui um poema do Torquato Neto, só um minutinho, está bem aqui, que eu acho muito interessante, e que numa perspectiva talvez um pouco mais drástico-emblemática, que eu gostaria de ler como provocação. E eu postei quando nós perdemos, aquele domingo fatídico, que nós perdemos para o Bolsonaro e que na verdade, desde antes do golpe, desde 2013, a gente já vem amargando e experienciando esse requiem, fúnebre que a nossa democracia, enfim, é o poema do aviso final. É preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo, uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida, ou tudo será posto de lado, e na procura da vida, a morte virá na frente e abrirá caminhos. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se afirmará a machadadas. Então, a dignidade humana se afirmará a machadadas, eu vejo como uma perspectiva, sim, de resistência, e não apenas metafórica, sabe, de inscrição. Essa provocação que eu digo, aquilo que o Elcio trouxe, que eu achei muito interessante. Dá para ser apenas poeta, publicando livros, participando de saraus, e sendo
às vezes, alijado por determinados parlamentares ou militantes, e o próprio Pedro trouxe isso, né? Eu sou comunista, então os petistas me olham de um jeito, os poetas me olham do outro. Como é que a gente afirma a nossa dignidade a machadadas? A palavra é uma machadada? É o suficiente? Pronto. Para vocês. Silêncio também pode ser uma machadada, né? É. Mas a palavra é exatamente, para usar um termo bem senso comum, a palavra é a nossa arma, né? E é uma arma, aquela velha história. A arma você pode usar a seu favor ou contra você, né? Você pode, inclusive, atingir um amigo com sua arma. Mas eu acho que a nossa voz, assim, enquanto poeta, ela é fundamental. Eu só coloco sempre isso, assim. Eu não quero ser usado sem, sabe, assim, gratuito. Então, assim, eu me colocando no meio com a minha palavra é ótimo. Agora, trazer a minha palavra para determinado momento, em determinado lugar, em determinada situação, por alguém, às vezes eu não sei se eu quero. Mas a palavra ela é uma arma para a gente entrar nessa discussão, né? Agora, eu volto só para encerrar, né? Porque eu acho que já estamos chegando na hora, nessa relação lá, e eu volto na pergunta inicial entre poesia e poeta, né? Eu acho que o poeta, aí sim, o poeta ele tem que ser mais orgânico, o poeta ele tem que estar lá. Falta essa consciência de classe que o Pedro falou, porque é isso que está faltando, eu acho, nessa discussão. Esse nosso vazio antes de 2013, que não veio de 2013, 2013 com o golpe da Dilma foi o resultado desse vazio da consciência de classe. A gente perdeu isso. A gente perdeu essa discussão, sabe? Essa discussão. Vou voltar no autor que eu gosto muito. Meus autores, infelizmente, são todos lá antigos, né? No Paul Lantz, que falava muito da questão da consciência de classe. Sabe? Que mesmo em algum lugar, como você está falando, mas você tem a sua base, a sua historicidade, que faz a sua consciência de classe ali forte. Então, isso se perdeu culturalmente. Né? Eu vou voltar no tempo eu trabalhei com cultura no sentido antropológico, eu posso dizer, né? Nessa discussão com os pontos de memória e pontos de cultura. E aí a gente vê mesmo na periferia memória indígena, memória quilombola, memória de terreiro, isso muito forte. Aí chega aqui na cidade, a gente vê essas coisas se perdendo. A gente chega aqui na cidade, né? E eu falo cidade, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, aí essas coisas começam a se diluir, se perder. E são esses que estão nesses centros ainda que ditam, né? Que estão ditando a nossa política. E eu estou falando a nossa política de esquerda mesmo, né? Quando a gente fala do PT, a gente está falando do PT de São Paulo. Quando a gente fala de coisa de esquerda. E aí essa questão cultural, antropológica, artística, ela começa a perder força, ela não entra. Quando a gente vai para o meio da rua, a gente vê o tanto de coisa forte que tem. Mas aí, quando a gente chega nesse caldo para engrossar, para colocar, é muito difícil. Então, assim, o artista ele tem que estar lá. E o artista ele tem que usar mais que a palavra, às vezes o corpo mesmo, às vezes a entrada nos movimentos. Uma coisa que falta para a gente, eu falo para mim, né? O Pedro participa mais que eu, a gente entrar nessas instâncias, que eu tenho uma certa preguiça, né? Mas sindicato de escritores, Conselho de Cultura, que está tendo eleição aí agora, e várias outras instâncias dessa, como escritor, e fortalecer isso, para começar a ser ouvido pela via da esquerda, e começar a se afirmar. Porque tem outros artistas que fazem isso melhor, os músicos, o pessoal do teatro, eu vejo isso muito bem. Então, a gente tem que usar muito isso, porque só a palavra ela é muito linda, mas às vezes ela é uma arma que... Talvez uma arma de festim, né? E talvez uma arma que a gente use muito contra a gente, quando a gente entra nessa questão política com a palavra. Então, já vamos começar com poema. Posso responder com poema? Claro, melhor ainda. Esse poema eu mandei para o Jorge. Utopia. Predomina quem se preocupa somente consigo,
Pode ser com o carro do último modelo, sua conta bancária, os 10% para o pastor, o pecado para não ir para o inferno. Gente que não faz o que diz, nega a história, creem serem os escolhidos, os que sabem tudo, aqueles que estudaram em colégios de luxo, educados para serem sempre senhores ou senhoras, os que nunca foram ao Arapuanga, nem têm coragem de ir ao Capão Redondo, falam mal do Jacintinho e do Aurá. Nem importa a cor dessas pessoas, somente pensam em si. Negros que negam zumbi, brancos que lambem botas de generais, traidores de todas as raças. Prefiro não ir aos cultos da prosperidade. Seguirei pintando estrelas. Então, a palavra é isso. Vamos para frente, vamos para o enfrentamento. Em relação à política, eu acredito e defendo a organização, né? Porque o controle do Estado, da universidade, a universidade ela serve à classe dominante. Não tem nenhum curso. Você pode ter profissionais nas mais variadas e em todas as áreas, talvez, que rompam com a classe dominante. Mas a universidade ela existe para formar senhores e senhoras para preservar o status quo, mais nada. Não tem nenhum que vá para lá com outra finalidade, né? Então, a palavra é um instrumento importante. Como eu disse lá atrás, né, aquele poeminha do meu primeiro livro, o poder tem os canhões, nós temos o grito. Então vamos à luta, vamos ao combate. Clerton quer falar aí, né, Clerton? Nós estamos encerrando, eu acredito, né? Era só para não deixar passar a oportunidade de agradecer esse momento aqui com essas três pessoas tão especiais. A Meimei que eu não conhecia, mas que eu já consigo olhar e vendo força, essa juventude, eu consigo já imaginar o que ela será de expoente lá na frente, né? Se ela já aparece hoje, dê aí mais uns 30, 40 anos de luta para frente e veja o que acontece. O Elcio, já estive em muitas trincheiras, já estivemos lá na biografia, eu acho que inclusive deveria ser falado que é menino prodígio da área de educação. Muitos anos, né? Ele já estava na linha de frente, lá na direção, lá, junto com Vânia, com Adilson, né? Questão democrática. E já era expressão naquele momento. E eu fui procurar um panfleto que eu tenho aqui do CEAM e não achei mais procurando material, porque 2009 é de louco lá atrás de uma ação da escola em relação ao que fazer, as interferências que o Arru estava fazendo na escola pública, a destruição dos laboratórios naquele momento. E quando a gente sai para a rua, já tem um pai lá de microfone na mão, chamando para a luta ainda na rua, e a gente teorizando lá nossas professoras, ele já estava mostrando a luta lá na frente, que era o Pedro que estava lá organizando já todo tipo de manifestação e tal. Então é um cara que eu gostaria muito, em qualquer luta, sempre ter ao meu lado nas trincheiras e aparecerem por aí. Com relação ao trabalho de vocês, eu fui atrás daquele panfleto, eu não sei, mas acabei entrando um outro que diz muito bem sobre o papel que vocês três trouxeram, trazem na luta de vocês até hoje. Numa palavra que é do Fernando Pessoa, não que é do Fernando Pessoa, mas traduz um pouco disso. Para ser grande inteiro, nada teu exagero exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, o mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. E vocês fazem isso. Vocês vêm inteiro para a luta, trazem vocês como um todo
E por isso é que deixa isso bonito. Obrigado pela noite de hoje maravilhosa. Jorge, mais uma vez, arrebentou aí. Obrigado a todos. Beleza, Clér. Grato, Clér. Gratidão, Cleto. Muito chão aí para nós. Com certeza. Vamos fazer o dia. Eu não fui no sarau na casa do Cleto, viu? Ele faz uns saraus lá. E, a única vez que eu não fui. Eu gostaria de um dia aí, viu, Cleto? O Elcio também abriu mão, não foi? Mas já estamos organizando um cuja temática é amizade. Beleza. Vou chamar. Só chamar dessa vez. Se tudo estiver tranquilo aqui em casa. O Sandro está mostrando e sugerindo um livro, A Desinvenção do Som, Leituras Dialógicas do Tropicalismo. Olha que Pontiapol. E a Marina mostrou um livro do nosso querido Pedro César Batista, A Marcha Interrompida. Uhum. Bem, estamos já no avançado da hora. O Ismael ia fazer uma pergunta, mas não está. Né? Ele deve ter caído também. Vamos passar para os nossos finalmente aqui, porque senão dá meia-noite daqui a pouco, né? Fernando Freire. Agradecer ao Elcio, ao Pedro, Memei, por terem abrilhantado a nossa live, né, e terem contribuído, né, com a experiência de vocês nesse assunto que sempre dá pano para manga. E valeu contar com a presença de vocês aqui. Até a próxima. Obrigado, Fernando. Josafá? Também agradecer a presença dessas figuras ilustres, além do Elcio, né, do Pedro e da Mermei, de todos os demais colegas que nos acompanharam. E fechar exatamente com o que eu tinha falado, e o Marcos também acabou, de certa forma, deixando essa última fala, né, que poesia e política, queira sim, queira não, é lugar de fala. Né? E palavra é posicionamento. Não tem como a gente pensar diferente. E posicionamento é política. E aí, o que eu lembro de tudo isso que nós estamos conversando, eu lembro de uma cena, um fotógrafo, não sei se a imagem foi, de repente, montada para isso. Eu lembro que, em meio àquele embate entre a favor e contra, né, o impeachment da Dilma, dois jovens, um de um lado, outro de outro, né, subiram até o muro que dividia e se beijaram. Eu acho que aquela cena ela é uma cena de mais nada política. Né? E aí eu estou lembrando exatamente o que a Mermei colocou, que se eu falo de amor, de paixão em meio a esses desgovernos, ou em meio aos regimes totalitários ou ditatoriais, eu acho que a coisa mais importante é entender que isso também é uma vertente, né, do posicionamento político de cada um. Né? Muito obrigado a todos vocês e agradeço imensamente a nossa e de toda a participação de vocês. Obrigado! Aos de coragem. O contorno de giz do corpo, sem dúvida estendido no chão, aquele corpo também é meu. É meu o ferro no sangue que se funde em grade. Anêmica, quase meio sem vida, perambulo pelas vielas entre esgotos e escombro. Minha derme berra tua sede, sente teus gritos, enxuga tua dor, enquanto enxugo tuas lágrimas. Sua gente clama por mim. Eu os desejos, quero gerar teus filhos, frutos e flores. Não demoro e atendo ao teu chamado. Virei e em seus lares me receberão. Feito as mães me alimentarão com o próprio sangue e me darão um nome. Nos seus risos e punhos farei morada, e quando do casulo das lutas florescer e partir as correntes que te aprisionam, dançaremos juntos os sonhos das primaveras. Seus olhos nos meus, um horizonte, serei somente tua, e do teu povo, e não mais me apartarei de ti.
Memei Bastos. Memei Bastos, para as suas despedidas e considerações finais. Gente, ouve. Ai, lindo. Obrigada, Jorge. Adorei a declamação do poema. Gente, eu acabei perdendo, deve ter sido um mega debate aí, porque eu saí rapidinho, o celular descarregou. Queria saber o que vocês fizeram aí nesse período que eu não pude ficar. O que resolveram? Nada, né? Nada. Não se preocupe que você receberá. Maravilha. Você receberá porque é gravado pelo canal Grupo Os Três Mal Amados. Aí você vai receber assim que editar. Mas realmente a discussão foi boa, mas chegamos justamente àquilo que nós começamos. Nada. É importante, né? É importante ter um espaço para a gente discutir, né? Porque senão ficam só verdades. Está todo mundo certo e ninguém está discutindo nada, ninguém está construindo nada. Isso não me parece uma coisa boa. Queria agradecer, Jorge, pelo convite. Adorei conversar com o Pedro, com o Elcio. Adorei ver Marcos, a Luciana. Muito bom. Eu estou, sempre muito aberta a vocês. Me convidem sempre que quiser. Pedro, mais uma vez, o Caracas está aberto para você, sempre que você quiser ir lá, para a gente fazer eventos. Caracas está aberto para geral. Apareçam lá, vai ser muito bom receber vocês. Eu espero que isso logo passe para a gente ter a oportunidade de compartilhar poesia juntos e continuar discutindo. Obrigada, gente. Beijo, fiquem bem dentro do possível e vamos continuar juntos e juntas na luta, que isso que importa. Caraca, velho. Gostei desse nome. Caracas, velho. Gostei mesmo. Maravilhoso, né? Vou contar para vocês a ideia do nome, porque acho que é importante. O Marcos, eu nem precisei contar para ele, mas ele descobriu que meu companheiro e eu somos também comunistas demais, Pedro. E tivemos a oportunidade de estar juntos, não fisicamente juntos, em Caracas, e somos filhos, né, dessa Brasília, né, tão complexa e tão cheia de contradições, mas fazemos parte disso, não posso negar. E aí o nome vem como uma homenagem à capital da Venezuela, que hoje é o centro, né, de toda a luta da América Latina, acredito que seja, né, um ponto importante. E viveremos e venceremos, companheiro, não esqueça disso. E aí resolvemos colocar o nome de Caracas, homenageando a capital da Venezuela, e VEI, que é essa nossa expressão máxima brasiliense. E aí esse é o nome, esse é o nosso espaço. Eu espero encontrar todas e todos vocês lá. Ok, com certeza. O Elcio de Toledo, suas considerações finais. Gente, que ótimo. Passou rápido. 11 horas, já passou das 11 a gente aqui, né? Coisa boa. Foi ótimo. Quero agradecer sempre a vocês, né? Jorge Amâncio, Josafá, Fernando, porque eu sempre faço propaganda dos Três Mal Amados dessa terça-feira, porque é muito rico, assim. É um momento bem legal da gente conversar, trocar. Eu aprendo muito aqui, sabe? Eu vejo e ouço pessoas bem interessantes aqui discutindo. E é legal já um ponto de encontro, né? Virou para encontrar aqui Clérton, Luciana, Marina, sempre aqui, Marcão, né? Dessa vez tem a Marília, Pedro, Meimei. Foi ótimo discutir, conversar com vocês, assim, trocar essa ideia. E é isso. Precisamos conversar mais, nos encontrar mais, esperar tudo isso passar para a gente estar mais junto e entender isso, né? Vou fechar com um poeminha do Chico Alvim, que diz assim, né? Poesia, espinha dorsal, não te quero fezes nem flores, quero te aberta para o que der e vier. Eu acho que é isso. Sigamos com poesia e sigamos juntos, né? Isso aí. Pedro César Batista, a quem eu tenho também grande admiração, suas considerações finais. Agradecimento a todos e todas aqui, né? Feliz por ter tido essas 3
horas de convivência, de aprendizado, de crescimento e fortalecimento da busca. Eu acredito na igualdade, acho que a Nenê falou que é difícil, alguém falou, mas eu ainda acredito. Eu tenho 41 anos que eu estou nessa guerra aí. Eu espero, sei lá quanto eu vou viver mais, mas estou me dedicando a isso, né? Eu vivo para isso. Pecanov tem um livro, O Papel do Indivíduo na História, né? A gente escolhe o papel que a gente quer ter. Eu escolhi esse. Construir e batalhar pela revolução. Aqui, o Elcio, Jorge, Marcos e Marina já estiveram no Letras e Livros, que é esse programa na TV comunitária. E quem? Luciana, Josafá, Meimei, Sandro, Fernando, Marília, estão convidados, né? Ultimamente, eu estou muito integrado a essa luta porrada aí com os Estados Unidos. Por exemplo, quinta-feira eu vou entrevistar uma advogada panamenha que conseguiu condenar os Estados Unidos a indenizar os mortos na invasão que eles realizaram em 89 para prender o Noriega. Ainda não receberam, mas a condenação ela conseguiu, depois de 30 anos na justiça. E semana que vem eu vou entrevistar o Zelaya, o presidente hondurenho que foi derrubado no primeiro golpe. Em seguida veio o Fernando Lugo, depois a Dilma aqui. E espero, na sequência, alguém, Meimei, Luciano, todos aqui, todas estão convidados, e a gente construir isso aí. Muito obrigado mesmo. Valeu a pena essa convivência, esse aprendizado. O Creto, só para fechar aqui, como ele destacou, ele foi um dos primeiros que eu conheci aqui em Brasília, né? A minha filha estudava no CEAM, ele era do CEAM, e a gente estava junto lá e foram convivendo 3 anos, isso no início da década passada, né? Valeu a todos e todas aí. Abração. Obrigado. Para nós é Pedro Conselheiro, hein? Conselheiro escolar. Conselheiro escolar. Conselheiro escolar. Veja bem, gente, eu acho que foi um dos bate-papos mais proveitosos. Jorge. O som, Jorge. Meu som tá bom. Tá baixinho. Tá baixinho. Voltou a ficar baixo conforme aquela hora, Jorge. E agora? Também não. Muito pouco. Não sei o que há. Não sei. Mas tudo Vê o volume do áudio aí. De repente é o volume do áudio. já aumentei aqui. Melhorou? No começo do programa, quando eu entrei, estava só eu e Jorge aqui, o som estava assim. Aí depois melhorou automaticamente. Algum problema aí técnico. Um fio desencapado. Enquanto o Jorge está fazendo aí, Pedro, e o filme? Vai O sair ou não filme, vai? nós fizemos já as entrevistas, está faltando a reconstituição de cenas, que são 6 cenas que a gente vai reconstituir, troca de tiro, morte, pesado. E nós estamos parados, estamos atrás ainda de recursos. Toda a ação está sendo feita pela trupe do filme, né? Que é o João de Castro, mas estamos aí. O João, eu estava vendo uma entrevista dele, eu descobri, foi essa semana, ou melhor, sexta da semana passada. Ele deu prazo para lançamento em 2023, o diretor. Legal. Está sendo tocado. Vai, Jorge. Melhorar, Sem som. um pouco mais alto. E aí, melhorou? Fala baixinho, Muito fala que a baixo. gente está te escutando. Tá ruim, mas a gente escuta já. Porque está encerrando. Depois eu vou ver isso, porque não sei o que aconteceu. Bem, queria agradecer a todos. Eu acho que foi um dos bate-papos que, se deixasse, nós iríamos aqui até bem coisa, porque é um leque aberto, né? De uma coisa a gente tem certeza. Melhorou. Todo poeta é político. Não tem como você exercer o ofício
da poesia, o fazer, o poesis da coisa, sem ser político, né? E como cada um é um, não tem jeito, né? Eu sou político, mas vou escrever o eu, Jorge Amâncio, o eu, Elcio, o eu, Pedro, o eu, Memei, né? Mas eu achei hiper gratificante. E realmente é um assunto que vamos tentar voltar, né? Eu só queria colocar uma coisa. Nós somos 3. Eu sei que vocês me agradecem por ter convidado, mas, na verdade, quem convida são os 3 mal amados. A gente vamos trazer essa pessoa, essa e aquela. Qualquer dia os rapazes vão até brigar. Pô, só você quer? Não. Na verdade, somos os 3 mal amados. Gente, muito obrigado. Eu vou deixar o microfone aberto para quem quiser falar. Foi maravilhoso. Boa noite a todos. Obrigadão pela participação. Memei, o Elcio, Pedro, muito obrigado pela doação, né? E vocês, que perguntas maravilhosas, tudo correu muito bem hoje. Tá? Muito obrigado, boa noite. Mas vou só desligar, vocês podem ficar à vontade. Pessoal,